Posso fazer uma pergunta de leigo, leigo mesmo? Hoje cabe ainda essa forma coloquial de ser posto como branco europeu? Quando se fala nisso, Babatunde, se fala da cultura, tá? E não apenas da etnia ou da, da característica. Mas quando a gente fala branco europeu, está se referindo à cultura, entendeu? Então, mas aqui no Porque tem Brasil, muito preto, tem muito preto, tem muita. Uma vez a gente falou sobre isso. Tem muita gente dentro do candomblé, pretos, mulatos, brancos, que vivem dentro da cultura branca europeia. Quando você está no candomblé e leva o seu filho para batizar na igreja, por exemplo. Quando você quer casar na igreja, por exemplo. Quando você diz Ave Maria, quando você reza um Pai Nosso, quando você. Isso tudo é a cultura branca europeia. O tá, Alexandre mas está falando assim. o cristianismo ele não é de origem europeu, né? Mas se fortificou na Idade Média, dentro quando Constantinopla foi invadida, o Império Romano pegou essa cultura e transformou no cristianismo, onde deu toda a força ao cristianismo. Foi E o as Cristian... cruzadas, a Igreja Católica era mais forte do que o próprio rei, entendeu? Foi a Europa que deu essa força ao cristianismo, e com a a gente tem que levar em... colonização. E o que o Pai Raimundo falou, só para complementar, o cristianismo que a gente tem no Brasil é o cristianismo europeu. Europeu, romano. Isso, o imperador Constantino, que juntou e pegou muita coisa do que era e transformou nesse. E o cristianismo só é o que é por causa da colonização. Senão, não seria. Na verdade, Roma mistificou, né? O mito de Jesus, né? E impôs o cristianismo, né? Que dentro da colonização dissipou qualquer outro Transformou ele tipo numa de cultura divindade. e impôs que o cristianismo é a verdade única e que vai salvar. Matou-se muita gente que foi uma religião imposta pela espada. E, contrapartida, muito ouro. Foi uma religião que utilizou, né, da espada para isso, né? Eles mesmos não sujaram as mãos, mas eles tinham quem sujasse porque eles. Não, Sujou, sim. diretamente não. Eles usavam, as pessoas manipulavam, usavam do jogo de manipulação, né? Ainda mais utilizando o Deus escravizador e condenador, que se não fizesse, né, Deus iria punir, para que as pessoas tivessem esse temor e fizessem por eles, né? Entendeu? Por isso que eu Pois a tenho ojeriza religião, ao cristianismo. Tenho ojeriza. Onde Eu comprou isso fico aí? bobo pessoas que estudam e continuam sendo Quem é lá? cristãos. Só Mas, Exu, só cristianismo Exu é o branco, caminho, a verdade e a vida. não é? o cristianismo, Conhecerás Exu Juparanga. e Se Exu quiser cristianismo vos subir. branco libertará. europeu, Pessoal, só um minutinho, gente. O o Japalanga cristianismo, é um africano, né? Já tive a oportunidade de participar de uma ou duas lives com ele, mas é uma pessoa que parece, né, conhecer e fala muito, tem muito conhecimento. Se ele quiser subir, É o fique à Ginga? vontade aí. Isso é uma honra. Ele dá aula de colonização europeia na África, Angola. Eu já vi uns vídeos dele, sou apaixonado. Ele dá aula sobre a colonização, exploração na África. Dá aula. Já vou seguir para ver os vídeos que eu ainda não vi, não. É o como eu ia Ginga? dizendo, a religião Se eu não estou cristã enganado, é branco ele. europeu, eu tenho raiva dela porque ela matou minha padilha na fogueira. Quem? A religião cristã europeia branca, o cristianismo, o catolicismo mandou pra fogueira minha padilha. Tem um lugar aqui, Alan, aqui no meio, ó. Tá vazio. Se você não se importar, Alex, eu tava pensando que era esse, o Giga Candimba. Eu sigo o Candimba. Eu acho ele É. muito, muito.
Eu acho que é o Ucrânia aquele cara. Candimba que dá aquele angolano mesmo. Eu já vi, Isso, eu isso. É, confundi. Desculpa, os vídeos. Diao Palanga, mas você também fala muito bem também sobre o povo lá. E a internet dele tá de padaria. Voltou. Aboru aboyeo. Mutumbá Aboxixé, Xé Boató. Mutumbá. Desculpa, eu não sei responder isso, eu sei responder Mutumbá Xé, Boxixé, Mutumbá. Boató. Mutumbaxé. Agboato, Axurê. Vocês estão. Boa noite, todo mundo aí do painel. Estão conseguindo me ouvir? Sim? Sim, sim. Sim. Bênçãos mais velho, o pai Ribamar, que tá lindo com essa toca, com esse bigode. Vai abençoe bem. Obrigado, são seus olhos. Está novão. Se for pra África, vai fazer sucesso. Taufik tá querendo me levar. Taufik é um amigo Vamos. meu, ele é de Ibadan e tá querendo me levar a qualquer custo. Vamos para Nigéria, vamos para Angola, vamos para Ghana, vamos para Benin. Olha aqui, ó. Axé. Vem cá, se eu aprender esse sotaque, eu já viro iniciado em Albany? Né? O mapa do continente. É isso aí, né? É que, assim, a gente fala, e muitas vezes as pessoas fazem perguntas para nós aqui sobre o candomblé, quando entra sobre a África, a gente costuma sempre responder da melhor forma correta, mas muita gente acredita que a África é Nigéria. E aí a gente sempre procura explicar que a África é um continente, né? E o Pai Cícero fala muito bem, com 54 países, é isso, Pai Cícero? E 4 territórios. Acho que são 150 e. Não lembro agora de cabeça, mas é mais de 100. Não, Etnias. Desculpa, etnia. etnias são incontáveis, né? Etnias são incontáveis, não dá para contar. Tipo, no território que eu nasci, que hoje é Angola, já tem mais de 20 etnias, entendeu? Então, tem mais de 20 etnias, mais de 20 línguas. Apesar de que a minha língua e a do Candimba, que vocês mencionaram aqui, o Candimba faz parte da minha etnia, que nós somos os Ovimbundos. Somos os maiores grupos étnicos de Angola. Então, a nossa língua é a mais falada de Angola. E o nosso reino foi a que mais resistiu à invasão das escravidão sem conversa. Tanto que antigamente aqui no Brasil, os candomblés banto falavam também umbundo, que é a nossa língua. Os primeiros candomblés, antes de começar a falar quimbundo, que também é uma das línguas banto de lá de Angola, falava-se umbundo, quimbundo e kikongo. Muito antes dos Yorubás de chegarem aqui no Brasil, porque os Yorubás chegaram 300 anos depois das primeiras chicotadas, depois dos primeiros navios, quando já estava quase terminando a escravidão, aí os Yorubás chegaram e deram essa permissibilidade de literatura, deram essa permissibilidade de outros pesquisadores adentrarem nos terreiros, por isso que hoje a literatura iorubá é muito mais expansiva, é muito mais fácil encontrar dentro de literaturas, é muito mais fácil encontrar itãs, é muito mais fácil Muito mais encontrar outros... difundida, né? Sim, é mais difundida, porque são os últimos grupos que chegaram e são os que mais, como podemos dizer, tem uma linguagem que nós usamos muito dentro dos espaços africanos, que eles ficam meio putos, né? Eles ficam meio bolados, os urubás. É que deram mais, tiveram mais permissibilidade com relação à questão da invasão, assim, da negociação com os colonizadores. Isso é a real, entendeu? Eles ficam chateados com isso, mas essa aqui é a real. Diferente de... Eu queria fazer uma pergunta para eu poder entender sobre a cultura do país e sobre a cultura religiosa que aqui no Brasil, né, tem. Por exemplo, a gente sabe que a Angola foi dominada pelos portugueses, pelo povo europeu, enfim. Teve durante muitos anos uma guerra civil, né? Depois chegou o povo da Universal lá, da Universal do Reino de Deus, também quis tomar conta. Então,
Por exemplo, o povo que cultua o candomblé aqui no Brasil tem base na África, na Nigéria, né, na região de Lagos, Ibadan, o Becotá, enfim, tudo Sim, sim. ligado à parte dos Nagôs, Uhum. que ainda existe, né? Por isso que tem o culto no qual você entrou na saudação de Aburu Aboye, né? Que é Sim, o sim. culto a Ifá. Na Sim, sim. Angola, por ter tudo isso, teve essas destruições. Inquice não é cultuado mais, não existe nada, nenhuma tribo que ainda preserve o culto a Inquice, a Incoce, a Então, Inzave. então o culto a inquices ainda existe em territórios muito em um território que é neutro, que está em disputa entre Angola e o Congo e uma neutralidade, que tipo é uma soberania que chamam Cabinda. Chamam Cabinda. Então, dentro de Cabinda, a Cabinda é literalmente Angola, mas territorialmente os povos de Cabinda eles exigem uma independência. É como na Nigéria, os Biafra, os povos Ibo na Nigéria, eles não querem, eles querem eles querem dividir a Nigéria entre os Ibo, os Yorubá, e outros povos. Então, a Angola tem essa regionalidade também. Na verdade, a maioria dos países africanos tem essa regionalidade, não sei expressar essa palavra. Tem Sim, essa você falou questão. É conforme aqui no Brasil, por exemplo, antigamente o Sul reclamava, o Sul foi a última região a integrar o Brasil, colônia. Foi a última região. Por isso que até hoje, lá no Sul, ainda há muitas pessoas que se dizem que não são brasileiros, ainda querem ter aquela cultura europeia, não sei o quê. Só que isso, dentro do continente africano, prevalece através de, por exemplo, de etnias. Por exemplo, a minha etnia briga com a etnia Ovimbundo. A etnia Ovimbundo briga com a etnia, com uma outra etnia. Então, eles querem, inclusive essas guerras étnicas, é que reforçou também muito o processo de escravidão. Porque antigamente, por exemplo, uma tribo, quando pegava o outro de outra tribo, entregava para ser escravizado. Por isso é que por isso que reforçam muito, por isso é aquela velha história que os africanos também contribuíram para a escravidão. Só que isso não condiz com a verdade. Era a questão do tipo assim, aqueles que eram caçados por outros povos tinham mais facilidade de entrar para o navio. Entendeu? Mas a escravidão como escravidão não existiu dentro do continente africano. Então, hoje, em Angola, tipo, se você for para Angola, que é hoje o território do país Angola, para você conseguir encontrar o culto em Kisse, tipo, nas 18 províncias, vai ser difícil. Você vai ter que atravessar o mar, que é já em Cabinda, porque Cabinda é um espaço que não é terrestre, é um espaço aéreo ou marítimo. Então, você vai ter que ir lá, que está mais perto do Congo do que de Angola em si. Está mais perto do Congo Democrático do que Angola. Tanto que, tipo assim, no Congo Brazzaville, no Congo Kinshasa, que é o Congo Democrático, é possível você encontrar ainda o culto de Nkici. Então é possível, por exemplo, você se iniciar em Lembá. Eu, por exemplo, conheço africanos que são iniciados em Lembá, lá do Congo, do Congo Brazzaville. Então é possível. Só que o culto não se prevaleceu conforme prevaleceu o culto em Kisse dentro da Nigéria. Não se prevaleceu o culto com uma literatura, conforme se prevaleceu o culto de orixá na Nigéria, que tem literatura, que prevaleceram para algumas famílias elas permaneceram com esse culto dos orixás de família, porque são muito cultos familiares. Famílias prevaleceram, já é diferente da colônia Angola, porque até então Angola tornou-se independente em 75. 75, depois começou a guerra civil que terminou em 2002. Então, tipo assim, devastou muita coisa, devastou muita tradição, muita coisa que tinha que se preservar, não conseguiu se preservar. Já é diferente, por exemplo, da Nigéria, porque lá a guerra é mais religiosa do que civil na Nigéria. É mais entre muçulmanos e cristãos.
E entre esses grupos, muçulmanos e cristãos, tanto eles cultuam o orixá, então, tanto muçulmano quanto cristão cultuam o orixá, mesmo que não cultuam conforme, conforme uma prática religiosa, mas cultuam como forma uma prática tradicional, que é de família. Até aqueles que não pegam para fazer o oró, aqueles que não pegam para fazer um ebó, uma matança, eles têm um familiar deles que ajuda a colocar o nome deles no ebó, que ajuda a fazer as coisas por eles. Enquanto eles se intitulam como muçulmano, como se intitulam como cristão. Mas na calada, tipo aqui no Brasil, o evangélico que vai, quando a água bater na bunda, ele vai atrás de um pai de santo. Na Nigéria é a mesma coisa. Então, tipo assim, ele, tipo, não, ele fala que não cultua orixá, mas assim, quando tiver apertado, ele vai recorrer a isso. Então, ele por exemplo, ele é o Yaô, ele é o Yaô que é judeu, ele é o Yaô que é cristão, ele é o Yaô que é evangélico, ele é o Obone, por exemplo, também é cristão, e tá tudo bem para eles, tá tudo certo. Não interfere em nada, Eu, até porque o culto. Sim, irmão. Sim, pai. desculpa lhe cortar o raciocínio. Depois que o senhor terminar o raciocínio, em comparação ao que é cultuado aqui no Brasil, em comparativo a essa parte regional que o senhor falou que tem lá, que cultua Inquice, depois o senhor pode fazer um comparativo para a gente poder entender se existe similaridade nesse culto e algumas particularidades? Do pouco que eu vi aqui é que, tipo, similaridade vai existir, mas o culto, conforme é feito, por exemplo, dentro do continente africano, ela além da total simplicidade, normalmente elas são feitos quando há mais coisa, quando há mais festividades por exemplo, por exemplo, eu vou pegar 3 pessoas daqui do Brasil e eu vou levar eles para lá, para Cabinda, então eles vão demonstrar a existência dessas forças. Eles vão fazer todo aquele oró, aquela toda ritualística de bem-vindo das pessoas que estão acabando de chegar, vão fazer tudo aquilo. Hoje já não se cultua, por exemplo, conforme aqui no Brasil, porque Angola é uma colônia também portuguesa e que com uma força massiva do cristianismo. Então, por exemplo, não é diferente da Nigéria. É aquela coisa do tipo assim, o rei que vai para a igreja, mas ele não deixa de ser rei. Ele continua sendo rei. Só que, infelizmente, quanto ele mais se aproxima de outras religiões estrangeiras, a sua tradição acaba perdendo força. Então, essa é uma das críticas que nós temos com relação aos mais velhos da nossa tradição. Mas também não dá para bater de frente com os mais velhos. Nós que somos novos, estamos a chegar agora, nós temos que começar a mudar essas práticas. Porque aqueles mais velhos, por exemplo, eles estão ali, não dá para... Tipo, nós, africanos, nós temos africano no geral, nós temos um critério. Então, por mais que uma vez estiver errado, então, tipo assim, dependendo de quem somos, não podemos legitimar o mais velho. Temos que ficar quieto. Tem que ser entre eles falarem alguma coisa. Sabe? Então a gente tem que olhar, tá errado, mas também ao mesmo tempo você não pode se levantar e falar, não, tá errado, temos que fazer isso aqui. Você tem que ter muita proteção, porque senão botar uma macumba no teu rabo, você nunca mais levanta daquele lugar. Infelizmente é isso. Você sai daí cego, você não vai ver mais. Então, por exemplo, seu pai vai se impor contra você, cala sua boca, menino. Isso não é pro seu nariz. Então a gente vê, tipo, muita coisa. Entendi. Oi? Entendi. O sistema hierárquico lá acaba sendo até mais forte do que diretamente aqui, né? Não, é muito. Você passa por muita coisa. Porque assim, tenho meu irmão mais velho, tenho meus tios, tenho meus primos mais velhos. Então, mais velho, sempre o mais velho. Então, tipo, para você, eu que nasci em 91, para falar alguma coisa com mais velho que nasceu nos anos 80, eu tenho que pilar muito milho para fazer fubá de acaçar. Tipo, não sou ninguém. Cala tua boca, rapaz. Você não vai nem falar nada. Você nem ouça falar. Né?
É o sistema militar, né? É puro. Então, se eu tentar falar, até antes de eu emitir minha opinião, eu tenho que pedir, tenho que ver com a minha mãe, ouvir minha opinião, para ver se minha mãe autoriza eu a falar isso. Senão eu não falo nem no meio dos mais velhos. Eu tenho que ficar quieto. Entendeu? Então há muita desconexão. Hoje nós vimos, tipo, por exemplo, muitos cultos que estão a se perder. A gente tenta intervir, mas tipo, existe, mas é assim, muito dentro das grandes aldeias, muito lá no fundo das grandes, bem no fundo, aos olhos, fora dos olhos dos turistas, fora dos olhos de nós que já pegamos muito essa prática do cristianismo. Entendi. E eu vou falar que eu acho que uma das coisas muito tristes para nós que somos de candomblé e tenta entender o candomblé de uma maneira geral, porque uma brincadeira que eu sempre faço, isso estava no meu TCC da faculdade, é falar que os povos de origem Congo-Angola, como a gente fala aqui no Brasil, araram a terra, estabeleceram as bases, montaram o alicerce. Os povos de língua Pombê, né, os povos Jeje, começaram a levantar a parede e os povos Nago-Yorubá só fizeram o acabamento. Então a gente tem a visão do acabamento Nago-Yorubá. Esquece justamente dessa visão ancestral, vamos dizer assim, dentro da cultura afro-brasileira, dos povos Congo-Angola e o quanto eles influenciaram na nossa cultura. Por exemplo, eu estou ouvindo ele falar coisas que, para mim, faz todo sentido como um historiador. De entender, inclusive, como é o candomblé. Pode falar, Pai Eu Raimundo. gostaria de elucidar e esclarecer melhor a parte aí da hierarquia, que isso já é uma cultura africana, né? Não teve influência nenhuma com o colonizador. Teve essa do mais velho falar, o mais novo ficar quieto. Não, Pai Raimundo, não teve, não, E aí não. fica claro que tem muito branco aqui no Brasil, né, que justifica a hierarquia dentro do Não candomblé teve. como se fosse uma coisa herdada da escravidão, coisa que não é. A hierarquia do candomblé está dentro da cultura africana e da filosofia africana. Nada tem a ver com a escravidão, com o colonizador. É uma cultura, uma filosofia do respeito acima de tudo, correto? Que prevalece até hoje dentro do continente africano. Isso não é, isso tipo tem momentos, tipo, por exemplo, quando tem questões de velório, quando tem questões de dotes, por exemplo, quando eu me casar, buscar uma menina na casa dos pais dela, são os mais velhos meus que vão falar. Eu não vou ficar quieto. Eu posso discordar, eu tenho que ficar quieto. Vou ficar quieto, não tenho voz. Nesse dia, no dia do meu casamento, é o dia que eu menos falo. É o dia que eu menos falo. É o dia que menos opino. Adorei Entendeu? escutar isso de um africano, né? Que eu nunca engoli essa coisa que a hierarquia do candomblé é herdado da escravidão, etc, etc. Adorei. Obrigado, viu? A benção. Muito obrigado. Achei. Não é coisa. Até hoje, se alguém falar porque não, se eu for levar alguém daqui do Brasil, por exemplo, para o meu território lá, que é o Bailundo, na nossa aldeia, no município onde eu nasci, na nossa aldeia da Tiata, eu tenho que comunicar um mês antes para os meus familiares. Um mês antes. E assim, a minha chegada, eu entregar a visita, a minha voz aí acabou. Aí são os mais velhos que começam um oró, uma participação do visitante que acabou de chegar. Obrigado pelos presentes, família. Que acabou de chegar, então olha, não tem como, cara. Ou você obedece ou você obedece. Não tem, você pode ficar puto, você pode se jogar no chão, você pode discordar, não tem assim. E outra coisa ainda, quanto menos você contribui para a comunidade, menos você tem voz. Menos você tem voz. Porque você, além de você ser novo, você não contribui com nada na comunidade, você não tem voz para certos tipos de assuntos. E tem assuntos que você não pode participar.
E na hora da refeição, existe a divisão dos mais velhos comerem primeiro e os mais novos depois? A divisão não existe, mas os membros sempre acabam comendo o que é de melhor. Essa é a real. Tipo no candomblé, né? Fiquei Que assustado agora. maravilha. Olha, na minha É casa. tão bom a gente na não minha estar ca- enganado, meu Deus do céu, tão Na bom. minha casa, a minha mãe colocava os frangos pro meu pai, as folhas para nós. Falava, meu marido, ele é o pai da casa, é o dono da casa, vocês calem vossas bocas. Na minha casa. E se você. E se você. E se você. Oi? Cara, Não eu tô entendi. tendo uma aula aqui que eu vou falar. Eu acho que esses 20 e poucos anos aí, quase 30 anos do candomblé, como eu queria ter ouvido isso lá atrás. Obrigado. Na minha, a hierarquia em casa começa assim. O pai tem seu talher, tem sua bacia de tomar banho, tem sua cadeira e tem sua posição na mesa. Essa é a hierarquia para nós ovimbundo, para nós angolanos do reino do bailundo. Essa é a hierarquia. A toalha do pai, nenhum filho pode se secar com ele. A rede que o pai toma banho, nenhum filho pode se secar com ele. Na cadeira do pai, nenhum filho pode sentar naquela cadeira. A comida do pai, nenhum filho pode colocar a colher. Enquanto o pai estiver comendo, ninguém pode ficar falar, conversar. Certo? Só se senta na mesa quando o pai autorizar. Essa é a hierarquia que existe até hoje. Essa é a hierarquia que nós aprendemos desde pequenininho. É a hierarquia que quando nós vamos começar, quando vamos iniciar, para nos tornarmos jovens, vamos lá, sumimos no meio da mata durante mais de 20 dias. É a hierarquia que nos é ensinada, quando nós nos casarmos, tem que aplicar dentro das nossas casas. Então, essa é a hierarquia. Até hoje existe hierarquia. Não existe nenhum povo africano que não obedeça a hierarquia. Não existe barderna dentro do continente africano. Ou você vai levar uma surra dos mais velhos, ou você vai levar uma macumba. Não tem outra explicação. Você vai apanhar de cinta. Na minha casa, eu mesmo casado, que o meu pai falar, o que meu pai falou, eu tenho que calar minha boca. Porque se eu levantar minha voz, quem vai bater em mim não é meu pai, é meu tio, irmão da minha mãe. Mesmo eu casado. Hoje eu moro aqui no Brasil, para falar com meu pai, eu fico me tremendo nas bases. Me tremendo nas bases. Eu sei o que eu tô falando pra você. Eu fico me tremendo nas bases para falar com meu pai, uma coisa que não tem, uma coisa simples. Tem todo aquele protocolo para falar com meu pai. Meu pai. Olha que eu sou instruído. Eu sou pós-graduado. Já, tipo assim, pensando na minha família, eu sou o primeiro filho a fazer uma faculdade, o primeiro filho que literalmente a ascender, que já tem uma outra visão de mundo, o primeiro a sair do país para vir no Brasil estudar. Mas hoje, chegar na comunidade, eu tenho que descalçar meus tênis, ficar descalço, colocar uma roupa da comunidade e ficar quieto. O que eu estudei, ciência, não sei o quê. Cala a tua boca. Estudou lá na Academia dos Brancos. Aqui você não fala nada, não. Eles falam na tua cara. Perfeito. Aqui você não fala nada. Igual no candomblé, né? Maravilhoso. Tem um rapaz aí que eu acho que ele não necessário, está né? entendendo. Eu acho que é o Tadeu. Tadeu, o candomblé, a base do candomblé, a filosofia do candomblé, a ideologia do candomblé, é isso que o nosso irmão aqui está falando. Então não adianta eu branco, você branco e outras pessoas que entram no candomblé querendo mudar o candomblé. Tá? Entrou para o candomblé, a primeira coisa que tem que se fazer é se empretecer. Entender de onde vem de verdade. Então, se empreteça primeiro, entenda a cultura, entenda a ideologia, a filosofia, aí sim você vai saber começar a entender o que é candomblé. Não é Joá, autoritarismo, posso tirar... é respeito ao mais velho, é só isso. Sim, sim. Sim, pode Eu falar. posso tirar mais uma dúvida? Eu escutei numa live uma pessoa que viajou até a África, porém não especificou a localidade, tá? E aí eu não vou poder contribuir com essa informação,
mas vê se você consegue me elucidar isso. Essa pessoa disse que hoje o estudo de Ifá ele está inserido nas escolas, para que as crianças, né, quanto mais cedo, já tenham acesso a essa cultura, a sua formalidade, e não como muitas das vezes a gente aprende, que isso é um aprendizado dentro de uma família, né? Dentro das famílias das EBE. Tá sendo feito dessa forma mesmo atualmente? É dentro da escola, dentro do ensino? Ifá? Sim. É porque assim, é o Babatunde que está perguntando, né? É isso. Perfeitamente. O Babatunde, é assim, para nós africanos, a prática que se tem aqui no Brasil, comumente dentro dos terreiros de Candomblé, dentro dos templos de Ifá construídos aqui, para nós é um dia a dia, africano no geral. É um dia a dia. Sim. Então, você vai aprender na escola, inclusive você vai aprender até na igreja, você vai aprender. Então, é uma coisa que, tipo assim, é nossa, é comida do dia a dia. Você vai aprender na escola, vai aprender na igreja, vai aprender com os tios, vai aprender a convivência. Aqui acaba sendo mais restrito para o pessoal dentro das religiões de matriz africana. Por quê? Porque aqui é Brasil. Sim, tem Então, o preconceito de outras pessoas e a sociedade, assim por em diante. Tipo assim, é um grupo específico que tem que aprender sobre isso. Para nós africanos, o evangélico vai aprender, o católico vai aprender, é nossa essência quanto africano. Desculpa, de repente eu não fiz assim, eu não consigo. O que a pessoa quis passar é que está sendo tratado, né, como se fosse uma matéria, tá? Como se fosse matemática, como se eu entendo dentro dessa visão que o senhor tem, que é o dia a dia. Eu aprendi dessa forma também, né? Mas a forma que a pessoa aqui nessa plataforma a gente costuma ter muito cuidado com aquilo que a gente fala ou professa, até mesmo para a gente não já é um assunto confuso, né, na plataforma para muitas pessoas. Então, para não confundir ainda mais, a gente costuma pontuar certas questões com muita cautela, e principalmente aqui na nossa live, né? Então, quando eu vejo uma pessoa numa determinada live e simplesmente jogar que Ifá hoje é como se fosse uma matéria dentro de uma escola, onde a pessoa vem sendo preparada desde pequeno, não que eu ache errado, né? Mas eu não posso jogar essa informação assim diretamente, sem explicar e trazer todos esses conceitos como o senhor está trazendo, para que as pessoas tenham um entendimento que isso faz parte da vivência desde quando nasce. Sim, é assim. Você vai aprender Ifá, porque para aprender Ifá, você não precisa ser iniciado para aprender Ifá. Tem pessoas dentro do continente africano, na Nigéria especificamente. Os países que mais praticam Ifá no continente africano são Nigéria, Benin, Togo e um pouquinho da Costa de Marfim, que é Costa de Marfim. São os países que mais praticam Ifá, assim. Apenas com nomes diferentes. No Benin é Fá, na Nigéria é Ifá mesmo. Em outros países tem uma outra nomenclatura. E um pouquinho em Moçambique, que também tem rastros. São países que mais praticam Ifá como essência, como filosofia, como uma prática mesmo divinatória. Mas para aprender Ifá, você não precisa ser iniciado. Então, por exemplo, meu filho de 7 anos, ele já entende um pouquinho sobre Ifá, já sabe um pouquinho sobre Opelé, mesmo ele não sendo iniciado. Você pode aprender Ifá, aprender, depois você se iniciar na fase adulta, com 50, 40 anos, você pode se iniciar, não tem problema nenhum. Entendi. Mas isso não te inibe, por exemplo, você passar um final de semana na casa do seu Oluô ou na casa do seu Babalaô para aprender Ifá, para aprender a manipular Opelé, aprender a manipular Iquim de treino. Não tem problema nenhum. Mas você não vai aprender para sair consultando as pessoas. Você vai aprender como uma prática, primeiro, do seu autocuidado e como um treinamento, para no futuro, quando você se iniciar, você começar, com a autorização dos mais velhos da comunidade, você passar a atender as pessoas. Até porque mesmo dentro de Ifá, você não atende as pessoas sozinho.
por mais experiência que você sempre é uma família, sempre tem um Oluo, sempre tem um Juboná, sempre tem um grupo de pessoas com quem você trabalha no templo. Porque normalmente o Sim. Ifá é consultado dentro de um templo, quando você vai consultar Ifá. Naquele templo tem vários sacerdotes. Então, por exemplo, tem sacerdote que é muito bom de Ebó, tem sacerdote que é muito bom de Itã, tem sacerdote que é muito bom de Akosé, que são as magias, tem sacerdote que é muito bom de Oró, tem sacerdote que é muito bom para iniciação. Eu acompanho muito o trabalho do Babalaô Opo lá, que é nigeriano, e eu estudo bastante os conceitos dele, mas passado pelo meu Babalaô, né? Então, tipo assim, e tem também Babalaô, por exemplo, que ele é muito bom da literatura de Ifá. Então, ele é muito bom para ter oratória. Ele é muito bom que vai te explicar Ifá, você vai ficar encantado. Mas, por exemplo, ele não é muito bom para fazer jogo, não é muito bom para magia, não é muito bom para ebó, não é muito bom para iniciação. Tem aquele Babalaô que ele é aquela pessoa que só vai. É tipo como falam aqui no Candomblé, o Juboná. Ele só vai te acompanhar para a iniciação, ele vai te auxiliar na compra de roupa para a tua iniciação, na compra do teu material, mas ele não vai colocar a mão nas suas coisas. Sim. Esse também é um tipo de Babalaô. Entendeu? Só que aqui no Brasil vem tanto nigeriano que ele é tudo. Entendeu? Então, tipo, ele é o mestre. Ele faz Ele é o o mestre pacote tudo. inteiro, né? Faz o Ele faz pacote um inteiro, pacote vende o inteiro. pacote inteiro. Ele é o mestre tudo. Entendeu? Então não tem como dar certo, porra. Não vai dar certo. Sim. Entendeu? Já Deixa eu tá, aproveitar já só tá aqui dar boa brasileiro, noite. Ilho. Boa noite a todos que estão chegando na Hã? live. Aproveitar aqui para dar boa noite a todos que estão chegando na live e também poder explicar que, assim, quando alguém faz uma pergunta e a pessoa vai responder, muitas vezes a pessoa chega a dar boa noite, a gente não fala na hora boa noite, né? Não cumprimenta, não por má educação, mas sim para não atrapalhar a resposta de quem está falando, né? Então, a gente usa essa democracia, né, esse respeito, mas sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa à vontade. Quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? A live é nossa. Aqui é o Encontro das Janelas. Eu peço desculpa a todos aqui na live, porque a gente geralmente disserta muito sobre candomblé, né? Mas eu também sou iniciado em Fá, então eu tinha algumas dúvidas. E aí eu fiz só essa breve pergunta, só para poder elucidar, mas se o Babá Jauá puder me seguir depois, para a gente poder conversar no privado, eu gostaria de me aprofundar mais em algumas coisas, se não for incômodo para o senhor. Axé, sou você, mas eu não sou babá, não, por favor. Eu sou africano, só. Deixa os outros ser babá. Mas eu Tá certo. agradeço pelo respeito. Vocês estavam falando sobre o cristianismo, né? O que se tornou hoje Isso, o cristianismo. Na verdade, é que me fez mais entrar aqui mesmo, para nós falar um pouquinho sobre o cristianismo. Nem entrei aqui na intenção de falar de Ifá, nem entrei aqui na intenção de falar sobre as questões africanas, mas a gente acabou debruçando sobre isso. Na verdade, o cristianismo que se tornou... Tem um cristianismo na Etiópia, que é o cristianismo copta, na Etiópia, que é o país africano. Ele não é esse cristianismo que se deu hoje de Constantinopla, que foi mais ou menos aprofundada pela Igreja Católica em 325, né? Que esse cristianismo que foi feito no Concílio de Nicéia de Roma. Esse cristianismo que tem hoje atualmente é um cristianismo que dilacerou o continente africano, né? Que é o braço direito da escravidão. É um braço que fortaleceu a escravidão, que fortaleceu a colonização aqui no Brasil, a escravidão no continente africano. Então, para nós, eu falo particularmente quanto africano, esse cristianismo para nós não presta, não dá, não dá, não dá. Tanto que assim, eu ainda vejo, por exemplo, muitas raízes do candomblé ainda com secretismo, essa questão de ainda bater continência com a igreja, com as igrejas. Tipo, eu quanto africano fico quieto, não falo muito, mas assim, é uma coisa que eu particularmente não vejo mais lógica. Antigamente, os mais velhos que viviam aqui, que vieram para cá ser escravizados, eles precisavam manter isso
até para uma questão de sobrevivência. Mas hoje nós temos opção. Mas Que isso bom, aqui, né? Que sim, bom. sim, mas isso aqui também sempre vai recair de novo para o continente africano. Os mais velhos de lá, por exemplo, que ainda estão no continente africano e mexem com muita tradição nossa ainda africana, mas mesmo assim ainda continuam se curvando para as religiões colonialistas. Então, não, tipo assim, é uma crítica que bate lá, bate aqui. Entendeu? Bate lá, bate aqui. Por exemplo, hoje nós vimos muitos de candomblé ainda se curvando. Mas também, tipo assim, se a gente sai para aquele também na África, também ainda tem muitos, por exemplo, Iao, por exemplo, iniciado na Nigéria, que é cristão, vai para a igreja. Que vai para a igreja, sabe? Então, tipo assim, tem mais velhos reis na minha etnia, que são os que chamam os Soba, dentro da missão Yorubá chamam Balé, que ainda hoje se curvam para o cristianismo. Ainda hoje eles são responsáveis da aldeia, mas ainda vão para a igreja no domingo. Então você vê que só para você ver que tipo assim é uma coisa que é uma doença, é um câncer que não sai do corpo das pessoas facilmente. Então a nossa geração que está surgindo agora já começa a mudar esse paradigma. Porque também não adianta a gente tentar brigar, porque não sei até que ponto se resolve brigando. Eu acho que a intenção é formar a nova geração e fazer eles entender que isso não é mais importante, conforme foi na geração passada. Porque ficar batendo na tecla, brigando, eu particularmente, eu vejo que tipo é remar contra a maré. A gente fala que isso não é mais importante, que já não precisa disso, não sei o quê, mas a gente também vai ficar, tipo, pegar as pessoas, tirar as pessoas de lá para não ir lá mais. Mas a gente já consegue formar novas gerações e falar para eles, isso aqui não é mais importante, isso não precisa mais. A gente não precisa mais se curvar para padre nenhum. A gente não precisa se curvar mais para pastor nenhum. Não precisa. Eles são indiferentes para nós, quanto africanos e quanto pessoas do candomblé que cultuam legados africanos aqui dentro do Brasil. Não precisa mais. Porque o Então, candomblé... Palanga, porque eles Sim. foram muito incisivos, né? A espada deles não só matou o corpo, mas deixou a alma também escravizada, porque esse conceito, né, eurocentrista de que nós, né, de países que foram colonizados, devemos a eles a civilização. Então a gente botar isso na cabeça dos novos, das novas gerações, que tem muita gente que acredita que graças a toda essa desgraça que somos o que somos, evoluímos, né, que como se antes da colonização a gente não existisse. Então Sim, ficou uma contracultura nas nossas culturas, né? Que aí isso vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e a gente acaba acreditando de fato que nós somos menores e que precisamos das bênçãos deles. Então isso de fato é muito difícil tirar essa espada da garganta. É com muito trabalho, com muita educação, com muita reeducação para a gente se afirmar, se autoafirmar, né? Como seres que somos com a nossa cultura. sim. Sim, é trabalho, que eu falo, trabalho de formiguinha. É preciso mesmo a gente, tipo, é, não é tarefa fácil, na verdade. É trabalho, palestra no Barracão, não. Mas muito bom escutar um africano, viu? Eu estou muito feliz. Muito Tranquilo, feliz. estou sempre por aqui, espreitando a Inclusive live. entrou até um pastor agora aqui na. Axé, Boa noite, pastor. Boa boa noite, noite, pastor. pastor. E sempre que for possível, se o senhor puder estar conosco, seria maravilhoso, né? Até mesmo para a gente poder tirar algumas dúvidas que muitas vezes a fala não pertence a nós e o senhor como vindo diretamente, né, do país de origem, para a gente acaba sendo melhor como referência, como opinião e tudo mais. Desculpa, pai, perdão aí o
corte. E principalmente, né, Babatunde e Pai Ribamar, que a gente aqui fala muito da filosofia do candomblé. Né? Então, Sim, ouvindo isso de um africano, independente seja babá ou não, mas o senhor é É africano. filosofia mesmo. O senhor As pessoas vive eu a falo, eu filosofia, o falo. senhor vive o dia a dia Uhum. africano que o candomblé trouxe pra gente. Que quando eu Sim, é digo que a filosofia gente mesmo. tem que sim, Eu falo para as pessoas, se você quer entrar no candomblé, você tem que estar disposto. Qualquer religião que você entrar, tem que estar disposto a seguir todos os preceitos dessa religião. Todos. exato. Você concordando ou não, a partir do momento que você entra, não adianta você querer falar, "Ah, vai mudar, fazer não sei o quê." Cara, não, se você quiser mudar, você funda sua abertura. Não adianta você É querer que eu pensar que você vai digo, mudar. tem que se tem que se empretecer de verdade, viver a pretitude. As pessoas também precisam entender que o candomblé ele é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. E a base do candomblé ela é preta mesmo. Eles precisam entender isso. Entrou, precisa estar consciente disso aqui. Então não adianta você achar que você vai. Não. A base do candomblé ela é preta. O que mantém o candomblé aqui é um legado africano, que esse legado é um legado preto. Então, vocês precisam saber, esse é o fundamento principal. O candomblé é uma filosofia, não é apenas um meio para você conseguir se dar bem na vida. É uma filosofia que você tem que seguir dia a dia, dia a dia. Porque senão fica complicado. Assim como o Ifá, o candomblé é uma filosofia. Digo isso todos os dias. É isso Assim mesmo. como foca na mesma filosofia. Então você aquelas regras, porque se você é do candomblé, você não deve, você não é como qualquer pessoa. A gente que é de Fá, a gente não é como qualquer pessoa. Eu gostaria de ser como qualquer pessoa, porque já não dá, não dá. Então nós temos nossos preceitos, temos os nossos EWO, temos várias questões que perpassam sobre a nossa vontade. Eu tenho vontade de comer camarão, eu não posso comer camarão. Eu tenho vontade de sair no começo do mês para ir para a balada, não posso porque não dá, não permite, não permite. A não ser que eu quero me ferrar, eu vou. Mas eu tenho que estar disposto a tomar tudo. Eu tenho que estar disposto. Entendeu? Então, tipo assim, é, não é mais do nosso jeito. É o jeito que a espiritualidade orienta. É o jeito que o oráculo orienta. Então, quando a gente entra, a gente tem que entrar com a cabeça ciente das coisas que vai passar. Ciente de tudo que vamos passar no meio dessas coisas. Não é questão de ser santo, mas é questão de estar ciente. Que se isso que eu estou fazendo vai me prejudicar. Então, amanhã eu não posso culpar meu babalaô, não posso culpar meu babá, não posso culpar meu juboná, não posso culpar o meu responsável que esteve comigo quando eu fui orientado. Não posso culpar o meu Odu, porque as orientações me foram dadas. Então, é filosofia de vida, não é o oba-oba quando me convém, não é quando me convém, é quando tem que ser seguido, porque é isso que me fortalece, isso que é minha essência. Então, Ifá, candomblé, é isso. Ah, mas Ifá, vocês têm mau costume de falar, não, mas Ifá é superior. Não, Ifá não é superior de nada. Ifá veio para agregar em tudo isso. Não tem nada superior no Ifá. Ifá é uma filosofia de vida. É que se explicar Ifá devidamente que Ifá não vai vender no Brasil. Os babás que não vendem Ifá não vão ter dinheiro. Então... É verdade. Eu costumo dizer que há 20 anos atrás eu fiz iniciação em Ifá com a Aureni, né? Ifá Xolá na época, né? E para mim na época não serviu, porque assim, eu preferi ficar no candomblé. Sim, tá tudo bem. E hoje o que me deixa enraivado não, que eu não tenho raiva, mas na hora, né, você fica muito puto, são com pessoas que entram, né, de Ifá na live, ou em qualquer outra live, e começa a dizer, mas o candomblé precisa do Ifá, porque senão o candomblé não presta, né? Não usam essa palavra, mas tipo assim,
O Ifá, sem Ifá o candomblé não é nada. Sem Ifá o candomblé... Então, se você não for para Ifá, eu fico com uma repulsa tão grande que dá a impressão que eu não gosto do Ifá. É ao contrário, eu amo Ifá. Eu não gosto é do ser humano que quer fazer com que nós engolimos o Ifá do jeito que eles querem colocar. Isso comigo não cola. E não pode colar mesmo, porque Ifá é uma Porque, filosofia. porque o que parece é igual um pastor evangélico que quer fazer com que você seja evangélico, porque só o evangélico que salva. Então tá ficando feio, porque eles querem que as pessoas compreendam, entendam da forma deles e não da forma que é o Ifá. Que o Ifá é a coisa mais linda. A filosofia, Muito, os itãs, o que cada itã muito. fala, né? O que cada Odu, né, nos traz. A gente compreendendo, a gente consegue viver melhor, né, com os Odus, os itãs, enfim, me fugiu a palavra agora. Então, é muito bonito, mas desde que você consiga, desde que você vá buscar, sem a pessoa te impor. Quando impõe, aí vira colonialismo. Na verdade, a nossa prática, a filosofia de Ifá, eu falo que Ifá é um chamado, não é Uhum. imposição. Ifá é um chamado, não é imposição. Toda vez que alguém te impõe Ifá, vai te iniciar, você não vai compreender Ifá. Vai ficar vazio. Que Ifá é um chamado, ou através de sonho, através do oráculo, ou através até de convite de alguma pessoa que vai te apresentar Ifá. Aí você vai... Mas em nenhum momento Ifá vai te falar, larga o candomblé. Ifá não fala nem para largar a religião evangélica, mas não, te falar que vai largar o candomblé, que é mais próximo a Ifá. E como que Ifá vai te falar? Não, não existe isso. Então as pessoas querem pregar um purismo que nem mesmo para nós africanos que nascemos dentro do continente africano existe. Não existe. Não existe. Porque a forma que a gente vai cultuar, por exemplo, Orúmila, ou vai cultuar Exu, dentro por exemplo, dentro de algumas famílias, mesmo de Angola, às vezes é diferente que se cultua dentro das famílias da Nigéria. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem complicação nenhuma. Importante, às vezes, o jeito que nós vamos consultar, dá para consultar Ifá na areia, sem opelé. A forma que às vezes as pessoas vão consultar Ifá na areia para os povos de outras terras fora da Nigéria, às vezes é diferente que se cultua dentro da Nigéria. E está tudo bem. Importante é o caminho. Importante é que Ifá está respondendo. Se é no búzio, se é no opelé, se é na areia, se é no copo com água, se é nas estrelas que ficam no céu, se é pelo sonho, o importante é que está respondendo. Então, se a pessoa sentiu o caminho, assim, faz uma geomancia, se a pessoa sentiu o caminho, a pessoa está vendo o resultado daquilo que foi consultado, a espiritualidade é o primeiro e o último a falar. O ser humano tem que calar a boca. O ser humano não tem que falar nada. Se a espiritualidade responder, o ponto final. Você está errado ou não, que converse com a espiritualidade. Não briga comigo. Até mesmo Sabe? porque nos itãs que a gente pratica aqui, quando o Ifá é citado, né, como na forma do Babalaô, o Babalaô ele é o orientador e é aquele que te dá o direcionamento. Mas ele não é aquele que impõe, até mesmo dentro dos itãs, o que deve ser feito. Né? Ele traz a orientação e o direcionamento. Ó, faz o ebó, saiu aqui, que aí você vai ter sucesso. E na maioria dos itãs, aquele ebó ou ele é praticado ou ele não é praticado, né? Trazendo aí um itã próximo que seria de Obatalá, né? E que aquilo ali traz o aprendizado para a gente, é a parte evolutiva nossa diretamente. Mas até mesmo dentro dos itãs, Ifá não impõe nada. Babatundé, a educação de nós africanos, no geral, dos 54 países, a nossa educação não é sobre imposição. Sim. Nenhuma, não é sobre imposição. É sobre como posso dizer? É sobre direção. É uma direção. Você não é imposto a fazer aquilo. Então, o mais velho vai te falar assim, ó,
segue por esse caminho, que esse caminho é o caminho ideal, mas você não tem obrigação nenhuma. Você não é obrigado a seguir. Ninguém vai te colocar na mão, tem que seguir, ponto final e cala a boca. Não, Sim. não existe nenhuma educação. Então, a nossa educação, então, essas cantigas também refletem muito a educação nossa, porque são histórias contadas pelos mais velhos, que foram registrados, que se tornaram intãs, que se tornaram cantigas. É sobre a educação africana e não é sobre a imposição. Você tem a decisão, por exemplo, de escolher se você vai fazer ou não vai fazer. Não é Sim. religião. E você é obrigado, se você não fazer, você vai para o inferno. Não, não existe isso. Não existe essa imposição para nós dentro do continente africano. Os mais velhos não nos impõem, os mais velhos nos aconselham o caminho a seguir para a nossa prosperidade, para a nossa elevação espiritual, para Se nosso você vai seguir ou bem-estar. não, se você vai seguir ou não, aquilo ali é um livre-arbítrio que você tem. Sim. É sim. É sobre você querer casar, o mais velho consultar um oráculo e falar, não, no momento não é certo para você casar, porque não é o momento certo. Fique, espere um pouquinho. E se você insistir e você der merda, você aguenta as consequências. E tá tudo Sim, bem. sim. É sobre isso, ninguém te impôs nada. Então, essa imposição que as pessoas pregam aqui no Brasil, esse purismo que as pessoas pregam aqui no Brasil, que as pessoas insistem em enfiar na goela dos outros, nem mesmo para nós existe. Não existe para nós. Não existe nem na Nigéria. Na Nigéria, as famílias da Abeokuta e as famílias de Ilé-Ifé, no estado de Oxum, que cultuam Iemanjá, cultuam às vezes totalmente de uma forma diferente. Mas responde. Gente, é cultura, não é religião. É uma cultura, é uma vivência, é uma filosofia de vida. Não é uma religião que você tem que ser assim, que tem uma ordem canônica, que tem a base, é o caráter. Só tem que ter caráter, é a base. Tem que ter caráter e a paciência. Os É a 16 base. mandamentos trabalham todo em cima disso de caráter, né? É a base. Você não pode guiar uma pessoa num caminho que você não sabe. Você não pode tentar Sim. fazer um ritual que você não sabe. Criar expectativas ou falar de fundamentos que você conhece ou que são tabus e que não devem ser revelados. São coisas que é segredo, você não pode revelar em público. Sim. Então, é a base isso aqui. Você tendo caráter, tendo paciência com isso, você consegue entender, mas fulano falou isso, fulano... Deixa que ele vai fazer na casa dele. Sim. Você tá bem? Tô bem. Tem teu emprego? Tem meu emprego. A comunidade tá comendo? Tá comendo. Aqui a gente consegue ver a agricultura, estamos conseguindo colher nossa agricultura, estamos conseguindo. Então, acabou. Vamos viver. Vamos viver. Se não estamos conseguindo, a gente inventa outra fórmula. A gente pergunta de novo para os orixás, pergunta de novo para os inquis, pergunta de novo para os ancestrais, qual é a melhor forma para a gente tentar resolver nossos problemas aqui nessa sociedade, na nossa aldeia. Então não existe isso que tem que ser assim, porque é assim. Não existe, cara. Joalapa, Iwo Choró Yorubá. Oi? Iwo Choró Yorubá. Iwo chorou? Yorubá. Não entendi, não estou entendendo. Você fala Yorubá? Eu falo um bundo, entendo um pouquinho Yorubá só. Ah, tá. Eu não Porque falo eu Yorubá. pergunto porque como você também é o culto Aifá, conhece o culto Aifá, né? Aí me deu essa curiosidade de saber se você, pelo culto Aifá, você também conheceria a língua, né? O Yorubá. Mas é também o Babá Ribamar, também é um tabu. As pessoas aqui no Brasil acharem que os Yorubás são detentores de Ifá. É verdade. Boa noite, abençoe a todos os meus mais velhos. Babá Ribamar, muito obrigada por você deixar eu fazer a minha pergunta. Fica à vontade, mas também foi benção. Aqui está uma febre de que vai num babalaô, a pessoa do candomblé, a vida é toda estabelecida, iniciada, ótimo, a pessoa é de santo, viveu no santo 30 anos, é daqueles santos, foi pro Ifá,
Não é Tá? mais da que eles são. Isso procede, é isso que eu gostaria de saber dele, mediante a vivência dele africana. Pergunta para você, Joapa, lá. É, Aqui, é assim, nós dentro da visão da Ifá, nós temos um orixá, o nosso orixá Ori, mas o nosso orixá Ori, ele é insuficiente para nossas necessidades. Ele por si só, um orixá apenas, ele não vai conseguir atender a maioria das nossas demandas. Por isso é que nós cultuamos vários orixás, como linha de auxílio do nosso orixá Ori, para a gente conseguir cumprir a nossa jornada de vida aqui na Terra, de uma forma plena, de uma forma menos sofrida. Então, por exemplo, eu vou ter o Batalá no meu Ori, mas eu vou precisar de Ogum, vou precisar de Exu, vou precisar vou precisar de Oxum, vou precisar de Adjé, entendeu? Mas o meu Orixá Ori, também dentro da visão de Ifá, o meu Orixá Ori, só Ifá pode revelar. Essa é a visão de Ifá. Só Ifá pode revelar o meu Orixá Ori. Só depois que eu sair do Ibodu, o Ifá vai revelar qual é o meu Orixá Ori. Essa é a visão de Ifá. Não é a visão suprema, não. Não existe visão suprema. Essa é a visão de Ifá. Existem famílias de Orixá dentro da Nigéria que têm uma outra visão. Então, dentro do Ifá, a visão de Ifá é essa que eu expliquei, que acabei de explicar. Existem famílias de Orixá que também têm outra visão. Eles entendem o Orixá Ori de uma pessoa sem necessidade de se passar em Ifá. Só para exemplificar o que a Iá quis dizer, Eu ia falar isso que também, alguns Por exemplo, sacerdotes de Ifá aqui no Brasil desabonam, né, coloca em negação, vamos dizer assim, a iniciação que aquela pessoa teve dentro do candomblé, né? Até mesmo por causa do estudo e interpretação de Odu, que dentro de muitas famílias dentro do candomblé é praticado de uma forma, né? É feito a leitura de uma forma, e ali traz ali o orixá daquela pessoa a qual ela é iniciada. E quando essa pessoa se vê dentro de Ifá ou vai fazer uma consulta diretamente, é utilizada a premissa da palavra que a pessoa foi iniciada para uma energia a qual não sustenta essa pessoa. E aí usa-se o termo que a pessoa foi iniciada por orixá errado. Né? E aí eles vêm com essa premissa da prosperidade, que a pessoa tem que ser reiniciada ou se refazer novamente naquela energia que, dentro da teoria de Ifá, é dado como se fosse a energia correta para a vida dela. Deu para o senhor entender, mais ou menos, como é que está sendo praticado? Entendi, sim. Primeiramente que assim, dentro da visão africana, dos cultos, dentro de vários cultos, não só de orixá, no culto dos ancestrais, no culto dos Inquice, no culto dos Vodun, não existe uma iniciação errada. O que pode ser que aconteceu... Que palavra linda. Oi? Que palavra linda essa sua, não existe iniciação errada. Muito obrigada. São ausência de elementos. Então, tipo assim, a pessoa que te iniciou, por mais que ele fez as coisas de uma forma que não foram adequada segundo o oráculo, essa pessoa que te iniciou é seu babalorixá ou seu babalaô pro resto da tua vida. Por mais que você vai engolir, você vai detestar, você vai fazer não sei o que, o que colocou a primeira mão na sua cabeça é pro resto da tua vida. Você vai cultuar ele, e que você, em todo momento, você estiver na aflição, você vai ter que invocar ele para te auxiliar em algum momento da tua vida. Por mais ranço que você pegou dele. Então, por isso que a gente vai falar, por isso que não tem iniciação precipitadas. Tem que se iniciar a qualquer custo, tem que iniciar, porque não. Para nós, é tudo indicações de famílias. É tudo indicação de família. É aquele sacerdote que é da família inteira.
Não é minha mãe se iniciou num fulano, meu pai foi no outro, meu irmão foi no outro. Não. É a família inteira que se inicia com uma família que não era carnal, que depois já vira carnal. A partir da primeira iniciação do meu avô, do meu tio, do meu pai, se torna uma família. Então pode existir a ausência de elementos ou uma interpretação, o errado é a interpretação de quem te iniciou, mas não, não a prática que ele tentou fazer com você. Porque o oráculo não mente. As pessoas que não sabem interpretar. O oráculo não mente. Agora, meu velho, esse é meu questionamento, porque tem caído muito na minha mão pessoas que foram se consultar Ifá, iniciadas, e aí que vêm chateadas, algumas vêm chateadas, outras não, né? Com a fala de que não vai ser mais do orixá qual foi iniciado, porque lá no Ifá, e como eu não entendo de Ifá, e eu estou tendo essa aula aqui hoje, eu queria ter essa resposta do senhor, como o senhor vê uma situação dessa, né? Vai lá, vamos colocar como eu, tá? Eu vou lá, sou Orimeji de Oxalá com Jagum, e chego lá, um babalaô, aqui no Rio tá uma maravilha. Chega um babalaô para mim e diz que eu não sou mais de Orimeji de Oxalá com Jagum, passei de ser de Iemanjá. Depois de 20 anos de iniciada, que faço 21 ano que vem, as pessoas estão começando a ficar levemente conturbadas. A ordem de Ifá, a ótica de Ifá é diferente da ótica do candomblé. O Ifá não pode desmerecer o candomblé não pode desmerecer Ifá. São cultos similares, mas não são cultos iguais. Você no candomblé vai cultuar o orixá que você foi iniciado. No Ifá, você pode também se iniciar, porque no Ifá, na visão do Ifá, não se inicia apenas em um orixá, você pode iniciar em 2, 3 orixá, não tem problema nenhum. Desde que, depende do complemento da energia que se faz necessária para a vida da pessoa. Sim. Segundo a sua necessidade, não tem problema você cultuar 3 orixás. Segundo a sua necessidade, segundo as orientações do oráculo. Não é o homem que fala, não é o babalaú que olha para tua cara e fala, não, você está iniciada errada, tem que fazer isso aqui. Não existe isso aqui. Por isso que existe oráculo. Não é nós. Mas não existe isso aqui. Obrigada pela sua explanação, até para poder eu passar isso para as pessoas, para que procurem uma família séria e correta, para não ficarem mais confusas, né? Porque as pessoas estão ficando confusas, porque as pessoas estão apressadas, elas querem se iniciar a todo custo. Vocês não estão procurando sabedoria. E faz sabedoria. E faz filosofia de vida. E faz o apelê. E faz suru. E muito, né? Eu gostaria só de fazer um adendo. O povo do candomblé não tem hoje em dia. Eu gostaria de fazer um adendo em defesa ao nosso candomblé, não de defesa, mas o que o senhor falou aí é importantíssimo e cai muito dentro da gênese do candomblé, que para mim o candomblé é perfeito, né? Fez uma junção maravilhosa de todas essas culturas africanas, que quando o senhor diz que em Fá inicia-se para vários orixás que às vezes, ou sempre, nem sempre o orixá, dono do ori, que vai ser responsável pela vida nossa por inteiro. E o candomblé é tão perfeito que eu costumo dizer que quando a gente é iniciado, a gente não é iniciado apenas por o Eledá, que faz uma alquimia, né, que a gente busca outros orixás para dar suporte a essa iniciação desse Eledá. Então, só queria ressaltar isso, o quanto o candomblé é completo. Eu queria fazer um outro complemento que não tem nada a ver com o assunto, mas eu preciso falar. Eu coloquei minha touca, coloquei meu óculos, pintei minha barba. Cara, eu tô me sentindo muito gato. Eu sou muito lindo. Puta que pariu. Achei. E também a gente não pode esquecer que muitas iniciações aqui no Brasil, seja no Rio de Janeiro, São Paulo e diversos estados,
foram compradas também, né? E muito babalaô, que se diz babalaô, ou oloê, e assim por em diante, são pessoas que vêm com essa intenção contraditória de realmente confundir as pessoas, vendendo a prosperidade, e aí denigrindo qualquer iniciação que a pessoa tem, a fim de vender novas Para te vender iniciações. outra. Sim, para te vender mais. Você precisa pagar, né? Sim, claro. Você precisa pagar. Mas IFA é muito simples. É o que eu falei. Se explicar a simplicidade de IFA, não vai vender no Brasil. Então tem que inventar um monte de imbróglio para vender. Senão quem vive de IFA aqui no Brasil não vai ter dinheiro. IFA é Com simples. certeza. IFA é uma filosofia de vida que tem os orixás como uma linha de potencialidade. IFA em si, precisa dos orixás, assim como os orixás precisam de Ifá, entendeu? Mas Ifá é uma filosofia de vida. É lindo. Ifá é lindo. Se você segue Ifá, arrisca, não tem como sua vida não dar certo. Não tem como sua vida não dar certo. Mas precisa te mostrar Ifá conforme Ifá é. A simplicidade de Ifá. Não aquilo que vendem, que você tem que desembolsar milhões de dinheiro para você sair no Ibodu, bonito, não sei o quê. Não. Uhum. Ifá em si precisa caminhar com uma força de orixá. Porque Ifá é Ifá, orixá é orixá. Isso que as pessoas não conseguem distinguir. Andam juntos, Mas não são a mesma coisa. mas não são. Não são. Não são. Tem quem tem Fá, mas não cultua orixá. Tem quem tem orixá e não cultua Ifá. Tem quem cultua Ifá através dos Vodum. No Benin tem o Fá. É através do Vodum, não é através de orixá. Você vai no Benin falar de você vai no Benin falar de Urumila, vai falar, o que você está falando? O que é isso? Você está falando o quê? O que é isso? Você vai chamar um dia eu vou combinar com o Babá Ribamar, vou trazer o meu Boconô, que é do Fá, para entrar numa live, para ele explicar para vocês qual é a relação de Fá com o Vodum. É outra visão. Sim. É E outra com o culto visão. aos ancestrais, meu velho? Não entendi. E com o culto aos ancestrais? Tem, o culto dos ancestrais também é outro culto. Ifá também é outro culto. Sabe uma Então das são Eu já coisas? vi tem culto. alguns. Eu já vi também, presenciei tristemente alguns babalaôs dizendo que poderiam trazer Egungun através da prática de Ifá. Mas eles não são iniciados como Ogé, eles não têm iniciação de Ogé dentro de Ifá? Ifá é Ifá, culto de Ogugum é culto de Ogugum. Então, não sei como é que eles fazem para invocar, eles podem consultar através de Ifá, se tem essa necessidade de cuidar. Porque assim, aqui, a questão é que eu falei, é que muito babalaô aqui faz muita mistura. Muita mistura. Eu não sei porque eu não consigo entender porque tem babalaô, por exemplo, criticando o candomblé, se faz tanta mistura. Primeiramente, é que por regra, um babalaô não pode iniciar todos os orixás. Não pode. Perfeito. Não pode. Porque o babalaô é babalaô. Babalaô não é olorixá, é babalaô. Babalaô entende de Ifá, não entende de orixá. Eu queria bater palmas que o Omar Babá e Mamá já fez. Entendeu? Babalaô é babalaô. Na Nixera tem olorixá. Aquele que entende de orixá. O babalaô ele entende de Ifá. Ele entende de babalaô entende de alguns orixás. Não tem essa plenitude de entender todos os orixás. Quem entende de orixá é olorixá. Que entende de orixá.
Entendeu? Então, por exemplo, na Nigéria você vai consultar um babalaô, por exemplo, vai sair uma situação para você cuidar de algum. Se esse babalaô, você vai encontrar, por exemplo, às vezes um babalaô que ele não entende de algum. Ele vai te indicar no olorixá de algum para fazer suas coisas de algum. Ele não pode fazer para você. É porque é diferente daqui do Brasil. Lá Porque é às muito vezes ele não é de territorial, algum. né? Sim. Ele não é, por isso que as famílias na Nigéria, eles trabalham juntos. Por isso que na Nigéria não tem esse negócio de um babalaô te iniciar sozinho. Não existe isso. Mas Não aqui no existe. Brasil, no princípio, também era assim. Hoje em dia que está essa divisão de ninguém ajudar ninguém. Porque quando quando se tinha dificuldade do culto de um determinado orixá, um orixá ajudava o outro na iniciação disso. Hoje em dia que está todo mundo Sim. individualista, que acha que é supremo em qualquer coisa e não quer dividir a cultura e o conhecimento, e quando quer fazer isso, vai cobrar para esse tipo de coisa. Então, aí você Por já exemplo, respondeu tudo. Tudo gira em torno do dinheiro aqui. você vai na casa do pai Ribamar, saiu Ogum para você iniciar. Pai Ribamar não entende de Ogum. Pai Ribamar vai pegar você, vai te levar no orixá de Ogum para te iniciar. Isso não significa que você seja filho daquele pai que te iniciou, não. O seu pai é o pai Ribamar, que vai cuidar de você. O seu contato com aquele pai que te iniciou de Ogum acabou ali quando te iniciou. Quem vai cuidar de Ogum para você, quem vai te ensinar a cuidar de Ogum é o pai Ribamar, porque ele também, às vezes, é irmão daquele pai onde te levaram. Então, ele não precisa ter contato com você, não precisa. Porque o que você precisar, o seu babá, que é o pai Ribamar, vai te ajudar, não precisa. Então, dentro do Ifá, dentro das famílias dentro da Nigéria, é assim: levam você para uma família que cultua, que também é amigo da família. Então, não tem problema, por exemplo, eu tenho o meu boconó e eu passar o dia na casa do pai Raimundo para me aprender sobre orixá. Não tem problema nenhum. Não tem problema, eu posso ficar uma semana, 2 semanas, eu indo aprendendo, mesmo ele não sendo o que me raspou, o orixá. Aí aqui no Brasil existe esse ciúme, que não pode. Aí vem o babalaô, te inicia de tudo, faz tudo, tua vida não anda, porque ele não te explicou a base de Ifá. Ele não te explicou a base, a essência de Ifá. Ele está apressado em te iniciar para ele pegar uma grana para ele. E você está atrapalhado em se iniciar para você exibir que você é iniciado, mas cadê sua vida? Não anda. Uhum. Sua vida não anda, porque fica estagnada no tempo. Você não entendeu? Você não entendeu nem o básico. Você não entendeu nem a base. Se você não entendeu a base, Ifá não vai te dar o médio, porque você não entendeu a base. É capaz de você ficar doido da cabeça, porque é muita energia na tua cabeça, você vai ficar doido da cabeça, você vai pirar, porque é muito portal aberto. Você vai estar numa outra dimensão. Porque às vezes a pessoa que te iniciou não conseguiu fechar os portais devidamente. Então te iniciou, não conseguiu te colocar de novo para a terra. Você está vivendo mais lá para o céu do que para a terra. Então você fica doido da cabeça. E o que acontece? Muita gente de Ifá nos procurando, problema de cabeça com muita dor, não consegue dormir, sonhos vividos, muita coisa na cabeça. Por quê? A pressa tem que ser de sabedoria, não tem que ser a pressa de se iniciar. Porque você pode se iniciar no Ifá com 50 anos. Você pode aprender Ifá hoje e se iniciar daqui a 10, 15 anos, não tem problema nenhum. Tem muito babalaô hoje que vem aqui no Brasil, se iniciaram já adultos. Tem Inclusive, outros aqui no Brasil que se iniciaram com 1 mês. Inclusive, muitos vieram aqui primeiro para comercializar o produto do axé. Viram que isso aqui é um nicho bom. Foram lá, se iniciaram e voltaram aqui. King? Sim. King? 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 Entendeu? Então, tipo assim, tomar cuidado com isso, porque nossa cabeça não é pinico para dar para qualquer pessoa. Mas ele é africano, cara, não importa. Não importa. Sim. O facto de ele ser africano não me dá legitimidade sobre tudo. Eu tenho axé. Graças a Nzambi, eu tenho axé. Mas eu tenho coisas que eu não sei. Não posso mexer na cabeça das pessoas. Eu não tenho autorização para fazer isso aqui. Eu tenho a sabedoria de Ifá literária. Eu sei Ifá, mas eu não tenho autorização para iniciar ninguém. Nem meu filho, carnal. Eu não posso fazer isso aqui. Mas se eu fosse ser uma pessoa... Sim.
tem um africano, depois eu vou pesquisar, eu vou pegar, ver se eu acho o nome dele, ele tá na outra rede social aí. Ele fez meio que uma denúncia dizendo que o pessoal que é islâmico tá vindo pro Brasil dizendo que é babalaô de faca. E tá fazendo uma opção de coisa aqui no Brasil. Ele citou até alguns nomes na época, nessa live na outra rede, Sim. e estava vindo para cá para poder iniciar o pessoal em IFA. E eu também já tive uma experiência com relação a IFA que para mim me marcou bastante, né? Marcou bastante, assim, não foi nem de forma positiva nem negativa. Ele só confirmou aquilo que o candomblé aqui no Brasil não é qualquer coisa. Eu fui num babalaô de Ifá cubano, e aí meu irmão que frequentava a casa dele. E aí meu irmão ficou insistindo muito para eu ir lá e tal, meu irmão me levou. E esse babalaô jogou para mim. Já fiquei meio... já tive minhas restrições com ele, que ele começou a falar muito mal do candomblé. Que o candomblé é misticismo, não sei o que lá. E acabou que no próprio jogo dele, ele foi confirmado que candomblé não é só o misticismo, né? Ele falou assim, você precisa de Ogum na sua vida. Eu falei assim, mas eu tenho Ogum na minha vida. No jogo de Búzios do meu babalorixá, Ogum se fez presente. Eu sou um homem de Airá, com forte influência de Oxalá. Se no Axé o Pofão já fizesse cabeça média, eu seria Airá e Oxalá. E Ogum não abriu mão de estar presente da minha iniciação. Ele não abriu mão de ter o Ibá dele ali. Aí eu falei assim, mas o Ogum tá presente. Lá na minha casa, eu tenho o meu Ogum lá. Ele tá lá, o Ogum ele se fez presente na minha iniciação. Ele foi, calou a boca, aí ele mudou de assunto. Aí ele foi mudando de assunto, aí voltou a jogar, falou outras coisas sobre Oiá. Eu falei assim, eu também tenho Oiá na minha vida. A mãe do meu pai de santo, ela é de Oiá, e Oiá também se fez presente na minha iniciação. Não foi só por causa da... Ela quis estar ali. E aí acabou o jogo, que eu também não fiquei muito interessado em ficar fomentando muita ideia. Aí eu falei pro meu irmão assim, tá vendo? Ele falou tanto mal do nosso candomblé, do Brasil, que acabou que tudo que ele falou ali, no jogo mostrou pra ele. Ogã, meu pai, sua benção. Eu tive uma vivência bem parecida, mas aí foi até contrário. Fui também com um babalaô cubano, indicado por um amigo meu. A princípio eu não estava entendendo nada, e ele disse que a primeira vez tinha que trocar o instrumento, porque tinha fechado. Aí do nada ele virou para mim e falou que eu tinha que dar comida à minha morta. Eu já fiquei preocupada, né? Que minha morta é essa? Que morta minha é essa? Que a minha morta estava exigindo que eu desse comida e que depois eu desse um ebó para a terra, para Onilé. Eu falei, tá, mas tinha que fazer com ele por isso, aquilo, outro. Quando a gente saiu da consulta, eu fui perguntar ao tradutor, né? Fazer uma perguntinha. Quando ele fala minha morta, ele tá falando, você deve ter alguma entidade. Eu falei, minha pombagira? Ele Onilé? Falei, então eu posso fazer na minha casa de santo, eu não preciso pagar R$700 para ele, para dar uma franga para minha pombagira e um ebó na frente de Onilé. Peraí, o babalaô falou para você alimentar sua pombogira? Disse que tinha visto que a minha morta estava reclamando muito. Babalaô africano? Cubano. Cubano. Tá. Eu não sei falar muito. Porque aqui tem o pessoal do Ifá cubano e tem o pessoal do Ifá África. Assim, o Ifá cubano, infelizmente, existe... Claro que todas as comunidades sempre tem a galera ruim. E assim, o Ifá cubano, ele vem meio que desmerecer o candomblé, e inclusive o Ifá de África. Porque esse babalô falou para mim assim... Eu não concordaria para falar do Ifá cubano desmerecendo do candomblé, não, porque
na verdade, o que desmerece o candomblé é todo iniciado de Ifá, independente da rama que seja nigeriano ou cubano. O problema não é nem o babalaô, a na galera do verdade, o Ifá que ainda problema não do entendeu Ifá, brasileiro. se acha Toda, superior toda comunidade. do candomblé. Desculpa, meu pai, pode falar. Sim. Toda comunidade, toda sociedade, ela sempre vai ter uma maçã podre. Só que assim, das pessoas que eu acompanho de Ifá africano, não os brasileiros não. Tô falando, só tem um rapaz que é de São Paulo, eu não lembro o nome dele direito. Ele é bem novinho ele. Que assim, da galera, eu não vejo eles tão assim incisivo falar mal do candomblé, de merecer o candomblé, como o pessoal que é cubano. Mas é porque o cubano ele sofre influência da santeria e do voodoo. E aí eles têm uma outra premissa que o Ifá nigeriano não tem. Aham. Sim. Entendeu? Então por isso que eles se sentem dentro de um entendimento que eles podem chegar até a Iá e falar sobre a ancestralidade dela, sobre o encantado dela. Aham. Coisa que dentro do nigeriano eles não vão falar, porque não tem leitura para isso diretamente. Babatunde, por isso que eu perguntei se a Ia estava falando sobre Ifá cubano ou Ifá nigeriano, né? Porque Babalaô, quando te falar de Pombogira, fuja. Fuja, 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 fuja. Pede Não, para É mas ele eu porque o avançar de fugi falar. cubano, mesmo. Diuá, Eu é que o fugi. cubano ele mexe muito com a parte de egungun, né? É muito trabalho feito com pólvora, com Eles coco são e muito, assim por em diante. eles são muito fortes. É uma mistura muito forte. Com a Sim, santeria, o palo malomba. isso. Sim, sim. É muito forte. É muito Babatunde, forte. eu fugi mesmo, até porque R$ 800 para só dar uma franga para minha pombagira e um ebó na frente de Johnny Lé, eu tendo o barracão aberto, fugi e fui correndo. Ó, eu vi um babalaú cubano fazendo uma vez um preceito, onde ele colocava pólvora dentro do coco, dentro de um prato, para se quebrar. Aquilo ali é tudo feito dentro do trabalho de ancestralidade de egungun. E eles colocam como se fosse dentro de Ifá cubano. Que existe ali a mistura da santeria nessa questão. Coisa que Ih, no gente, nigeriano não é então a praticado preta assim. velha do meu pai de santo de Umbanda há 40 anos era cubano preto velho, que ele fazia isso. Mas aí você está mexendo com uma energia um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Mas aí, como a gente fala aqui na Macumba, no Rio de Janeiro, é preta velha que bandeira que trabalha para o bem, que trabalha para o mal. E E é aquelas mais fortes. isso tem 40 anos no mínimo. Agora, Tom, vou dar uma refutada aqui. Nem toda pessoa iniciada em Ifá fala mal do candomblé. Eu sou iniciado há 16 anos, eu não falo mal não, hein? Tô de olho no senhor, hein? Acho. Mas é porque o Acho. senhor é do candomblé, está no candomblé. As pessoas que falam, que são brasileiros, que são iniciados em Fá e falam mal do candomblé, é porque não tiveram raiz, não tiveram conhecimento, não tiveram aprendizado, utilizam o Ifá como ponte para conhecimento e, através disso, começam a falar mal do candomblé. Quem tem raiz, quem tem. Vou falar igual ao tio, quem tem raiz e quem tem coroa, não fica utilizando o Ifá para falar mal do candomblé. Com Gente, mas certeza. Tô mexendo contigo. é lei do mercado. Eu tenho que desqualificar a concorrência para eu me valorizar. É lei do mercado. Claro. Mas do mercado pobre. Mercado pobre. E tem cliente, tem cliente. Eu não vou bater na porta de nenhum babalão para saber se eu preciso de alguma coisa. Me desculpe, mas não vou não. É Eu vou no besteira. meu pai de santo. É besteira. Esse negócio de desqualificar o culto dos outros é coisa de cristão. É besteira. É besteira. É uma tão besteira que o povo. É assim, tem pessoas que vão se dar muito bem dentro do candomblé, tem pessoas que vão se dar muito bem dentro do Ifá, tem pessoas que vão se dar muito bem dentro da Umbanda, tem pessoas que vão se dar muito bem no tambor de Minas. É tambor que chama, né? Sim. Isso. Tambor de No Minas. batuque. Batuque de Minas, desculpa. Tem pessoas que vão se dar muito bem na Jurema. Isso gente, a espiritualidade nos chama em vários cultos,
mas a nossa principal missão que a espiritualidade nos dá é a nossa transcendência, é a nossa elevação espiritual. Não importa de que nicho ou de que culto você veio. Se você veio da Umbanda, se você veio da Quimbanda, se você veio do Palo Mayombe, se você veio da regra de Orixá, se você veio do Cucelabá, se você veio do Orixá e sim Bilé, é a nossa elevação. Se Gilá, você não posso fazer uma outra pergunta? Pai Raimundo, se você puder fechar o áudio, que o barulhinho aí. Posso fazer uma outra pergunta aqui, porque a gente tem escutado em live, e aí, na sua vivência em África, o senhor vai conseguir trazer alguma coisa. quem está O falando Orixá, ele atravessou, o Orixá, ele atravessou o mar, chegou até o Brasil. Os iniciados em Orixá aqui, a gente pode dizer que são pessoas iniciadas a Egum, ou são realmente iniciadas a Orixá? Quem está falando, por favor? Quem está falando? Não estou vendo. Babatunde. Babatunde. Orixá, Xangô que responde na Nigéria, responde no Brasil. Ah, obrigado, hein? Cabieci, Xangô. Cabieci. O Batalá que responde na Nigéria. Cuidado que vão refutar o africano daqui a pouco, hein? Não, porque assim, o que é dito muitas vezes aqui na plataforma, que o que nós cultuamos e que é feito dentro de Candomblé e dentro de Ori, é Egum, porque aqui no Brasil não existe Orixá. Desde que eu me entendo dentro da filosofia do Orixá, dentro do Candomblé, essas energias, elas atravessaram o Atlântico e chegaram até nós como uma forma ancestral, né? E assim foi dito que aqui no Brasil nós praticamos o nascer de um Egum no Ori de uma pessoa e somente o Orixá está na África. Sério, gente? Sério mesmo? Sim, sério. Os babás aqui podem dizer se eu estou falando alguma besteira. Temos um Papa, é o Papa Macedo aqui do Candomblé. Não, agora mudou de nome, né? Mas Papa Macedo, não. Marcelo Albán batizou com outro nome. É o Júnior de Mulambo. Ai, gente. Mas o Orixá, quando é bem cultuado, o que responde na Nigéria, responde no Brasil, responde na Cuba, responde onde foi invocado. Orixá responde. Agora, como vai ser feito, isso diz quem está iniciando. Mas o Orixá está ali. O Orixá responde. Se você invocar o Orixá vem. Então os babalaô... Peraí, não existe Orixá no Brasil. Não existe Orixá no Brasil. Então, tem um babá aqui muito famoso, que é africano, que faz várias festas no seu templo. Aqueles orixás são quem, então? Então não são orixá, então. Perfeito. Eu não vou nem falar o nome. Então, aqueles que ficam dançando lá, naquele templo lá da praia, é de quê? Não são orixá, então. Não são orixá, então. Não são orixá, então. É no Brasil? Não são orixá. Não, porque as pessoas aqui dizem. Não, porque as pessoas aqui criaram o modo de dizer que essa pessoa que o senhor acabou de citar nem babalaô é. Ah, tá bom. Tô colocando aqui pro senhor uma verdade que é dita na plataforma, tá? As pessoas falam demais. O cara é doutor, o cara é formado, doutor, que nem babalaô é. O cara é doutor. O cara veio aqui estudou pra caramba. Esses caras aqui, ser babalaô, o que é ser babalaô? Qual é a dificuldade de ser um babalaô? Qual a dificuldade de ser um babalaorixá para quem nasceu no continente africano? Por favor, né, gente? Tem gente que nasceu aqui no Brasil, vai lá dentro do continente africano, se inicia e volta aqui como babalaorixá, volta como babalaô. Qual é a dificuldade de um africano que nasceu no continente e se tornou um babalaorixá ou um babalaô? Qual a dificuldade? Não, tem umas coisas que não tem lógica, gente. Não tem lógica. Se não fosse tudo isso, não viria para cá, para o Brasil, tantos africanos, né? Ajudar ele a fazer cultos. Né? Tão próspero. Eu queria ter um templo na praia. Daquele tamanho, né? Quem não queria? Gente, por favor, né? Tem coisas que não tem muita lógica. Eu não sou babalaô, porque eu não estou iniciado como babalaô. Mas se eu quiser ser babalaô, se eu quiser me iniciar para babalaô, vou na Nigéria e me inicio. Daqui a 3, 4 anos volto aqui. Qual é a dificuldade? Vai ganhar dinheiro, hein? Se eu ceifar,
Se eu entendo sobre qual a dificuldade? Gente, por favor, tem umas coisas que umas coisas tão pequenas que a gente refuta sobre certas pessoas que não tem cabimento, que não tem. Mas é pequeno, o Dioapo, pela sabiência que se tem, né? No caso, a sabiência que o senhor tem, e o senhor está colocando aqui. Para quem está vendendo um produto aqui na tela, isso aí é material de refutação e para denigrir as demais e dizer assim, eu sou o caminho para você. Deu para você entender? Gente, é que você fala. O Xangô que responde na África, responde no Brasil. Se for bem invocado, vem para o Brasil, responde no Brasil. Se é iniciado de qual forma, isso aqui cabe quem iniciou. Já não me cabe mais. Mas que responde, responde. Que isso é uma força, uma energia. E não é propriedade de quem falou, não. Isso aqui é uma energia africana. Orixá, a gente já falou sempre aqui. Orixá é energia africana, é uma energia preta que as pessoas podem invocar para certas situações na vida. Joá, eu só quero deixar uma coisa bem clara para você. Sim. Você se ferrou hoje. Eu? Vai ser reportado pelo grande Tata do Não. Esquece essa parte. A partir do momento que você subiu aqui, você deixou todos nós aqui apaixonados pelos seus conhecimentos, pelas suas falas. E eu não aceito não como resposta, tá? Eu sei que você tem a sua vida, as suas coisas, né? Nem sempre. Mas, pelo menos uma vez por semana, marque para você subir aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai trazer muito mais elucidação, né? Eu estou falando isso assim, porque é para não esquecer de falar depois, tá? Não estou falando para encerrar a conversa, não. Mas eu acho que a gente poderia estar estreitando muito mais, né? Essa nossa união, esse ajô, com sua experiência de vida, com seus conhecimentos de estudo, né? Eu tenho aqui o Babá Raimundo, que é uma pessoa maravilhosa, é um professor, né? Um homem que estudou história, né? Tem o Tom Loureiro, que também é um conhecedor da história, da antropologia. Babá Tundê também é um professor, né? Aí temos aqui o pai Cícero também, que vem da nação Fombé, né? Que é do Jeje, né? A Elis está nos ajudando aqui bastante, e sempre pessoas como Mãe Célia, quando quiser subir, o Gamamal, enfim, todo mundo que quiser participar de nossas lives, porque aqui não tem a live não é do Pai Ribamar, a live é nossa, tá? Então todo mundo que venha para contribuir é muito bem-vindo, e não estou falando isso para rasgar seda para você não, mas eu acho que quanto mais pessoas inteligentes que a gente puder conversar, trocar um bom papo e aprender respeitando, né? Eu acho que isso é importante, porque aqui, ó, do momento que nós abrimos a live, e há 7 meses, aqui não tem EJO, não tem briga, não tem confusão, não tem discussão. O que tem aqui é discussão com respeito, respeitando um ao outro. Então, para mim, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu gostaria de aproveitar essa pausa, fazer um pedido aqui em público, e primeiro também um agradecimento, que o senhor falou uma coisa aí muito interessante, porque o que me chamou ao culto a Ifá foi a filosofia. Como eu disse há pouco, o candomblé para mim é perfeito. E eu entendi mal, me parecia que teria que se iniciar para ter acesso à filosofia, mas eu fui salvo por Pai Ribamar, por Babá Tundê, por Gan Cícero, que me alertaram, e eu não cheguei à iniciação, que para mim realmente não faria sentido, afinal eu só estava mesmo interessado na filosofia. O senhor falou que não precisa, que o senhor é um acadêmico, né, um teórico. Eu vou fazer um pedido, o senhor pode falar que não, que eu vou encher o saco do senhor. Eu posso chamar o senhor no privado, o senhor me dá algumas fontes da filosofia da acadêmica? Que me interessa muito. Ifá não se pode negar para ninguém, não. Ifá é para todos.
Ah, então pedi a pessoa certa. Eu já tô, Obrigado, eu já tô Bessa. seguindo, eu já tô seguindo o Diuá. Só falta ele seguir a gente aqui pra gente poder perturbar ele. Eu já estou seguindo o senhor desde a primeira vez que o senhor veio aqui. Mas Agora que o senhor eu me também sigo, autorizou, eu Simão. vou perturbar o senhor um pouquinho. Mas eu não sou chato, não, tá? Eu Pode também ficar sigo, tranquilo. Simão. Eu também sigo, Simão, Pagamundo. Agora, quando eu Obrigado, meu rei. disse, Beijo. né, que Axé. as falas do Senhor eram necessárias nos terreiros, inclusive era sobre o comportamento, sobre o entendimento da hierarquia, que o Babá Mamá, até e o Babá Raimundo se emocionaram, né? Porque se não que as pessoas, as que estão entrando hoje para praticar, né, a religião, entendam que não se limita ao regime escravagista, se limita ao conceito de uma cultura né, dos nossos ancestrais. Por isso de eu falar do Senhor realmente ir a alguns terreiros e dar palestras falando sobre essas questões, porque são importantes aqui essas falas. Hoje, as pessoas. Eu não teria coragem de sentar à mesma mesa para jantar ao lado de Babá Raimundo ou Ribamar. Iria me sentir constrangida. Jamais. Mas hoje você não vê mais uma situação dessa. Isso é um resgate tão importante dentro da nossa fé, porque hoje tudo pode e tudo eu posso dentro da panela que é minha, está se perdendo da essência do que nos foi deixado pelos nossos ancestrais. Então, não era hipocrisia nem pouco caso. A fala de o senhor abrir palestras assim, para elucidar as pessoas sobre religiosidade, prática de religiosidade, né, de diáspora africana, tem muito a ver com a real vivência africana, a real cultura africana, né? Porque não adianta dizer ser do candomblé e não querer ser partícipe de cultura, entendeu? Sim, sim. Axé, axé, axé. As E o pessoas mais querem interessante. utilizar a escravidão como justificativa para não cumprir a própria tradição africana. Exato. E o Agô, mais deixa eu dar voz interessante. aqui a uma pessoa que eu admiro muito, ele é bem coerente, que é o Fabrício Iaor, que ele só pediu, mãe Celinha, para a senhora corrigir que não é só os mais novos, não, que tem essa postura. Achei muito coerente. Que quem abre mão dos costumes são os que estão na metade do caminho. Concordo com ele, não é quem está agora começando ou quem já está muito velho. É quem ainda está no meio do caminho e ainda não se achou, não sabe se vai para um lado da prostituição, se vai para o lado do. Entendeu? Está ali, sendo seduzido, né? Sendo seduzido pela teoria da prosperidade, sendo seduzido por templos na praia, lustres em barracão. Então, esses que precisariam, tadinhos, de encontrar de Não, e não fato um precisamos, não lugar. precisamos nem ser hipócritas, né? Até sacerdotes também se vendem por muito também, dentro do próprio É que estão no candomblé. meio do caminho. Esses estão no meio do caminho. E até Aí aqueles que eu, não são eu vou sacerdotes bater numa e tecla que eu sou da chato. noite. É gente que entrou no candomblé e não se empreteceu. Quis entrar no candomblé para ser o rei do candomblé. E para ser rei do Não, candomblé, meu nem amor, tem vejo, que comer nem muito vejo, barro vermelho. nem vejo por aí. Tem muita gente que está em busca do diferencial hoje, que hoje tudo o diferente é que chama o cliente, né? Já diz ali a concordância da fala. Então tem muito sacerdote procurando a diferença, sacerdote que entrou da noite para o dia e no otô, né? Nem era sacerdote, saiu sacerdote e que hoje está vendendo tudo aí. A verdade é essa, muitos estão se corrompendo por isso mesmo e vê ali no IFA a oportunidade de agregar algo mais. E isso já está no meio do caminho. É uma pena, mas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha dois ebó marcado para agora, a 1 hora da manhã. Eu dispensei esses ebós, com as coisas tudo pronto e montada, porque eu não ia largar essa live maravilhosa, que oportunidade como essa é rara.
Então, eu tive aqui a maior paga para mim foi estar aqui ouvindo, e vamos continuar, é claro, né? A não ser que vocês queiram parar, mas é estar aqui com vocês. Para mim, Eu não é gostaria só de dar a oportunidade de subir aqui na live o nosso amigo Darlan, que é do Molocô, para que também ele possa. Não, mãe, pode ficar aí, sem problema. Ô, Papatunê, eu vou Aproveita. sair também. Já tá na minha hora também. Não precisa sair, não. Eu vou sair já agora, que já tá na minha hora também. Vou me despedir de todos já. Foi a aula das aulas que eu tive aqui, entendeu? Confirmando muito o pensamento que eu tinha com relação à visão abrasileirada do culto de Fá, né? De desmerecer o candomblé, entendeu? Isso já me ajudou a amadurecer cada vez mais o pensamento que eu tinha com relação a essa cultura brasileira de adquirir o de fora e querer menosprezar o que era de dentro, que é intrínseco da cultura brasileira, muitas das vezes. Então, para mim, o que eu já presenciei, para mim, já foi o suficiente como aula. Não que eu não queira aprender mais, só que para mim o horário já tá levado. Tá? Benção a todos, foi um aprendizado Xalá abençoe, maravilhoso. benção. Gilmar, Eu não vou descer, não. Eu até tenho muita coisa para fazer, mas não vou descer, não. Vai descer para quem? Nem adianta me derrubar que eu volto, hein, O Barriba Darlan, Babá. Nem adianta me derrubar que eu Darlan de volto. Molocô. Darlan tá. de Molocô. Tá, vou lá, gente. Benção a todos, tchau, tchau. Pai Tom, beijo. Benção, Até dia Pai Tom. 17. Vai, Tom. Beijão, meu lindo. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Dilma, vamos aproveitar esse Tadeu, intervalo. Tadeu, já te respondi essa pergunta. Para Você esse quer que responda de menino novo? sossegar, que ele está falando que aqui no Brasil a gente ensina coreografia, né, a dança aos orixás. A gente já falou sobre isso, mas eu queria escutar de um africano. Eu nem vou falar nada do que a gente fala e do motivo pelo qual aqui o orixá é ensinado, que lá na África não é. O senhor poderia elucidar mais uma vez, falar da cultura africana, que isso vocês já nascem, enfim. Ai, é cansativo às vezes. Responde Às ele, vezes é por favor. necessário. Tipo, ensinar a orixá a dançar? Não, na África não tem isso. Não Não tem tem, porque normalmente o orixá. né, A gente dança para orixá. A gente dança, e a gente como louva o orixá. o senhor disse aí, ô Tadeu, a parte da gente aprender é uma parte de se empretecer, porque a gente aprende ouvindo cantigas. Cantigas são histórias do orixá que a gente tem que conhecer. E dessas histórias a gente vai saber como é a vida, como foi a vida, como é a filosofia. Então a gente aprende a dançar, que é para se inteirar da cultura e com isso entender o que é ser preto, entender o que é Sim, sim, ser um representante de um orixá, entender a sua sim. história, entender os seus feitos. Não é vaidade, aí é outra história, mas eu estou falando de cultura, eu estou falando de culturização, de empretecimento, de entendimento do que seja ser o candomblé, tá, meu lindo? Fazer essas A gente, comparações a gente dança. é tão raso, com tanta coisa para a gente resolver dentro do candomblé, e essas comparações, tá, rasas, é raso isso é muito raso. E lá eles vivem essa cultura no dia a dia. Eles acordam com o orixá, comem com o orixá e dormem com o orixá. Então não há necessidade de se ensinar a orixá a dançar, porque eles vivem no dia a dia. E não é Mas preciso também ensinar a cultura, porque eles vivem. É como nós aqui aprendermos samba. Por mais que a gente dance mal o samba, mas a gente sabe a história do samba, a gente conhece a energia do samba. Porque é nosso, é cultural. Você sabe o que é cultura? Você sabe o que é cultural? Você sabe o que é osmose? Você sabe o que é... Enfim. Mas a gente também dança para orixá. E tá tudo bem, a gente dança, a gente agradece, a gente faz dança e tá tudo bem. A dança faz parte da nossa manifestação cultural quanto africanos. Faz parte. A gente precisa dançar, a gente precisa tocar o atabaque, precisa tocar o tambor, a gente precisa dançar, entoar cantiga, rezar, e se prostrar frente ao orixá. E tá tudo bem, não só orixá, outras divindades, outros reis, outras forças, porque não é só orixá.
tem outras forças. Tem o Zegugum, sabe? Tem outras forças, não adianta mencionar aqui o nome. A gente dança, a gente se prosta e Deixa é eu só colocar mais uma situação. uma questão de respeito. Ô, pai Raimundo, o senhor como professor de história, às vezes eu fico pensando com relação às vezes as pessoas falam com relação a esse lance de dança do orixá, e assim, é uma forma de controlar, entre aspas, o orixá, não sei o quê. Se a gente for pensar na nossa situação política, lá atrás, quando o candomblé foi instaurado dentro do Brasil, vamos botar assim, quando começou o candomblé, às vezes eu fico me perguntando assim, será que naquela época o africano que estava começando o culto aqui no Brasil, ele pensou assim, eu já sou uma pessoa escravizada, como que eu vou deixar o orixá andar na rua como anda na África? A liberdade que ele tinha, que o orixá tinha na África, não poderia ser na época a liberdade que ele deveria ter aqui no Brasil. Então, Faz assim, sentido. não faz sentido essa situação, porque às vezes as pessoas querem colocar a nossa comparação com a África, mas as pessoas têm que entender que aqui no Brasil a gente é uma diáspora e a gente sofreu, E os nossos antepassados foi se readaptando muita coisa. para a Senhor? manutenção do culto. Que foi se Isso, readaptando para a manutenção do culto. se o E que O nosso está mais culto aqui importante de Oal e o Ogam Mau Mau, eu vou insistir nisso, eu sou muito chato nisso, que eu sou um branco que me empreteci. Eu fico Aham. muito, 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 não vou dizer chateado, nervoso, nem nada, emocionado seria a palavra. Quando o branco, ele quer encontrar justificativa para mudar o candomblé, Sim. para que ele seja Babá, acomodado, quando é o contrário. Aham. Quando nós Eu, brancos entramos para o candomblé, não é o candomblé que tem que se acomodar a mim, é eu que tenho que me acomodar ao candomblé. Então eu não posso, de maneira nenhuma, como o Dioá falou aí, o mais novo tem que ficar quieto. O branco, ao entrar por barracão, ele tem que ficar quieto. Quieto, Aham. ó, cansei. quietinho, quietinho, ah, quietinho. Aprenda primeiro, O entenda Malacá primeiro. chegou aí, ele podia subir para Para conversar com a depois gente. você falar que foi isso que foi esse caminho que eu fiz. Então, quando é lógico, gente, que nunca, jamais, em hipótese alguma, o candomblé vai ser igual na África, nunca, E Claro. não nem na precisa. sua gênese. E E não não precisa. precisa, e E não não precisa. precisa. É Não isso, é precisa. simples assim. É simples assim. Quer o culto africano? Quer isso? Vai para a África. Vai para lá. Que nem o Ifá aqui é como é na África. Então vai para a África. Se Vai. quer Aham. como é na África, vai para a África. Nasce lá de novo. E é Ei, interessante meu a pai, gente aí obrigado. eu tive uma discussão sobre esse tipo de assunto com uma pessoa do Candomblé. É, eu falei assim, a gente tem que Obrigado, lembrar, Thaís. a gente tem uma marca, a gente tem um corte, a gente tem uma ferida Axé. dos nossos antepassados, de tudo que ele sofreu. A gente não pode, eu falo muito de compromisso dentro do axé, que assim, é bom que a gente está com 38 pessoas na live. Tudo que é falado aqui é porque nós temos o compromisso com o nosso juramento. E assim, eu sempre gosto de lembrar que a gente tem uma marca, uma ferida aberta. Esse lance de deixar, porque o orixá tem que dançar livre. É uma marca que está aberta do nosso, que aconteceu com o nosso antepassado lá atrás, que teve que se adaptar ao Brasil por causa do sistema escravocrata que era aqui no Brasil. E assim, às vezes, como o senhor se sente chateado com relação quando o pessoal fala sobre dança, sobre tudo do culto que tinha que ser igual a essa reafricanização? A gente já é africanizado. O nosso candomblé já tem, como o senhor falou ainda há pouco aí, é completo. Não precisa nem de